Eu entrei no site bem organizadinho, via lá o Ale Silva já ganhando tudo, um senhor de cabelo branco. Falei, vai ser fácil, vou chegar lá. Um senhor de cabelo branco. Eu vou chegar lá e vou arrebentar. Rapaz, tomei um fumo. Fala galera, pra quem não viu o primeiro vídeo, vai lá, a volta ao kart, o link tá aqui em cima, ó. E vamos continuar batendo esse papo aqui com o meu amigo Johnny Silva. Johnny, antes da gente continuar aí e falar do Carteiros, eu queria que você falasse um pouquinho, você já tinha alguma experiência antes do Carteiros? Eu queria que você falasse antes do Carteiros, você tinha alguma experiência com automobilismo ou isso nasceu a partir do Carteiros e como nasceu o Carteiros? É assim, eu já havia feito algumas brincadeiras aqui na Grande. Eu trabalhei na Burt lá e a Burt é uma empresa que tem vendedores espalhados no Brasil inteiro. Então, provavelmente algum vendedor encontrou algum cliente maluco que já andava nas 500 milhas aqui. E como a Burt ela tem um alojamento lá dentro para receber esses vendedores, eles sabiam que de vez em quando eu vinha brincar aqui. Brincar nas baterias abertas. Aí, você sabe, né? Bateria aberta, a gente vem, ganha todo mundo, acho que é o cara, né? Aí me apresentaram esse cliente e numas 500 milhas que teve aqui faltou um piloto deles. Aí me falaram se eu não queria andar. Eu ando com vocês com certeza. Aí é aquele esquema, né? 12 horas de prova, me deixaram para andar lá para as 3 da manhã, quando o kart já estava batido, com o eixo torto, eu entrei, andei 15 minutos. Quando começou a soltar parafuso, roda, eu entrei pro box e acabou a prova para você aqui. Mas não foi eu que bati. Os caras trouxeram ele de modo expiatório. Então eu posso dizer que a experiência que eu tive antes do Carteiros foi essa. Mas aquilo se tornou um negócio legal, depois eu parei de andar. Isso aqui é mais ou menos essa aí. 2006, mais ou menos, 2006. A inauguração desse cartódromo, poucas pessoas sabem, acho que o Felipe não sabe disso, mas na época toda a parte de instalação de rede de computadores aqui, quem fez foi meu pai com o meu irmão. Que legal. Que legal. Mas o que era então? Não, era o cartódromo normal, era um cartódromo. que não é o que é hoje, a informação, a troca de dados e tudo, mas todo o cabeamento. Então, e você sabe se isso aqui sempre foi um cartódromo ou foi alguma coisa antes do cartódromo? Não, que eu saiba sempre foi cartódromo. O que foi mudando é algumas coisas, torreira de um lado, do outro, que nem agora mudou de novo, né? Depois disso eu meio que me afastei, porque eu era um menino novo, né? Já era velho. Eu era um menino novo, então automobilismo, querendo ou não, você precisa ter uma condição financeira diferenciada, ou ser muito esforçado, ou você ser apoiado por alguém. Então passei um tempo fora. Aí quando a gente resolveu brincar de novo, foi o meu irmão que veio pra cá, meu irmão mais velho, veio pra cá brincar com um funcionário dele e alguns amigos desse funcionário dele. O funcionário dele é o Paulo Silveira, e os amigos eram o Fernando Roche e o Rodolfo. E aí, quando eles começaram isso em janeiro de 2008, quando foi em junho ou julho, eu vim brincar com eles, ganhei, fiquei feliz. Meu irmão nunca mais voltou, eu nunca mais saí. E foi aí que nasceu o Carteiros. O Carteiros nasceu, não sei se vai aparecer ali, mas aqui pro fundo vocês estão vendo uma bandeira, ali tem um deck. O Carteiros nasceu ali, ó, naquele deck, com a gente de noite, 11 horas da noite, conversando. Bom, a gente tinha cansado das planilhas, né? E o Carteiro sempre foi. Eu convidei você, que você gostou, convidou um amigo, que convidou outro amigo, sempre. E aí a gente tinha uma planilhinha e um amigo que eu trouxe trabalhava no site, aí ele virou e falou assim, eu vou dar um site para vocês. Aí a gente saiu da planilha, naquele momento a gente já sabia que tinha saído da planilha e estava indo pro site. Aí ficou, que nome que a gente vai dar? E aí ficou, foi uma hora ali, mas o nome, a hora que falou, acabou, falou, é esse o nome. A gente começou a falar, pô, vocês andam de kart, aí o Marcos, que é o cara que deu o site pra gente,
que ajudou bastante a gente. Marcos, obrigado, você sabe disso, da minha gratidão em relação a tudo que você já fez pelo Carteiros e faz até hoje. Ele virou e falou assim: vocês andam de kart, vocês são carteiros. E aí a gente lembrou de Carteiros, aquele cara que entrega a carta. Sim. Então o Carteiros nasceu como uma sátira em cima do logo do Correios e do nome do Correios. Sim. Foi assim que nasceu, cara. Eu lembro até que o Otton, que me convidou para correr no Carteiros, já nesse sistema de boca a boca, ele falou: tem uma galera muito legal e tal, vai lá correr com os carteiros. Eu falei: pô, mas os Correios vai deixar eu correr? Não é só carteiro que corre? Aí ele falou: não, vai lá. Inclusive o cara que faz a volta rápida é o Sedex 10, aí tem O que a melhor volta dele foi a pior de todos é o Cartazinho. O carta demora pra chegar. que demora para chegar. Eu achei sensacional, entrei no site bem organizadinho, via lá o Alê Silva já ganhando tudo, um senhor de cabelo branco, falei: vai ser fácil, vou chegar lá para ele. Um senhor de cabelo branco. Eu vou chegar lá e vou arrebentar. Rapaz, tomei um fumo. Seu Albano. Seu Albano, seu Albano. Correndo com a gente. Inclusive, Ale, um abração aí, cara. Você ensinou muito do que a gente sabe. E o Johnny falou desse deck aqui atrás. Nesse deck a gente tem muita história nesse deck, muita felicidade. O mais legal do Carteiros que eu achei foi, acho que a maioria são empresários, empreendedores, trabalhadores em geral, que saíam dos seus trabalhos, vinham aqui, corriam de kart e depois tinha a resenha. E aí essa resenha nesse lugar, porque agora mudou um pouco as coisas aqui na Grande, nós estamos no capítulo, inclusive lá também é do capítulo, mas enfim, era uma resenha muito gostosa que a gente fazia, até apagar a luz, até 2 horas da manhã, até realmente ser jogado para fora do cartório. A gente ficava aqui contando história e tal, então, e foi um dos motivos de eu criar esse canal, que era justamente relembrando essas nossas histórias que a gente contava lá e que a gente dava muita risada, era muita amizade, a gente tem amizade com todos os pilotos até hoje, e que eu queria recontar aqui no canal. Então um dos motivos da gente estar sentado aqui agora falando ali, isso, ó, foi o deck. Eu não sei quanto tempo vai durar esse vídeo, mas ali a gente já escutou tanta história, e que começou inclusive com o cara que fez o primeiro vídeo que você chamou. O que a gente aprendeu com o Peru ali, escutando, e 1 hora da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, e o bicho fala. Então, eu acho que o vídeo do Peru deve ter sido o mais longo. É o mais longo. Isso que a gente compilou, e ele falou que não contou 1%. A gente ficou 4 horas gravando para colocar 1 hora, e ele falou: não contei 1%. Meu. Mas era isso, gente. Era ali, era sentar, era resenha. Hoje eu tomo cerveja sem álcool, Erdinger, mas na época... Erdinger do nosso parceiro Pierre Vain, nos apoiou antes da gente ir para França. A gente vai contar também, eu estou inclusive a caráter aqui para falar da França mais para frente. Pierre Vain é um super parceiro nosso e que a Erdinger é importação exclusiva deles. É o merchan. É isso aí. Você viu que ponto chegamos, né? Uma brincadeira de amigos, carteiros, kart rental, e hoje a gente está falando de patrocinador. Verdade. Mas, Johnny, continuando. Então, o Carteiros nasceu ali com Fernando Roche, com Rodolfo, Marcos Seviani, que era a parte do marketing, e eu, que era a parte da disciplina em pista, né? Que vai me zoar com isso, né? A disciplina em pista. Então, o Fernando era a organização geral, o Rodolfo era financeiro, o Marcos marketing, e eu cuidar da galera não fazer atrapalhada na pista. Tudo, claro, eu lembro dessa época que era feito na base da paixão, do amor, ninguém ganhava nada com isso, então, mas cada um tinha o seu setor, já era organizado desde o começo, por isso do sucesso do Carteiros. Eu nunca vi nenhuma temporada que tivesse menos de 100 pilotos correndo, né? Desde quando eu entrei. Eu trouxe muitas pessoas para correr no Carteiros, porque eu queria que muita gente, por exemplo, eu corri no campeonato antes que era a Band Race, a gente falar aqui. E que eu fui tetracampeão na Band Race. Falei: não, eu sou piloto. Quando eu fui falar com o Johnny, eu falei: não, Johnny, pode me pôr na Master aí direto que eu sou piloto. Rapaz, não passava, não entrava nem no placar. E essa galera do Band Race toda veio correr no Carteiros. Porque eu falei: cara, vocês acham que vocês correm? Vem correr com os caras aqui do Carteiros.
vocês vão ver o que é correr de kart. E hoje são todos amigos nossos tal, e correm aqui no Carteiros também. Hoje eles têm equipe aqui de 500 milhas de kart amador, estavam na profissional também, graças a esse subir de nível, né, que o Carteiros tem proporcionado pra gente. Hoje você é o único, vamos dizer assim, gestor do Carteiros. Eu sou o Dória. O Rodolfo mudou para Piracicaba e aí ele pediu para não fazer mais parte, e depois de um tempo o Fernando, ele continuou ajudando com a organização, mas ele não conseguia mais vir para as corridas. Aí foi quando eu fiquei sozinho. O Marcos já tinha saído antes, porque ele fez acho que uma bateria com a gente, ele era mais para apoio mesmo, e aí quando você faz um negócio que é só por amor, onde não tem rendimento envolvido, chega uma hora que você fala, pô, meu, toca aí, vida que segue. Legal. Então foi a partir desse momento que eu fiquei sozinho, e acho que sozinho, como Johnny é o cara do Carteiros, porém o Carteiros nunca foi feito sozinho, até hoje. Então sempre teve, em todos esses quase 14 anos aí de existência do Carteiros, sempre tem um grupo participando para fazer com que o bem-estar de todo mundo ali, de satisfação mesmo, de estar participando, seja o melhor possível. Então, você já me ajudou muito, já teve situações onde o Billy já me ajudou pra caramba. Hoje a gente tem um grupo de pessoas que a gente contrata só para nos apoiar, só no extra pista. Mas oficialmente tem um trabalho que o Salmo faz hoje. Se você entrar na página de Instagram e de Facebook do Carteiros, você vai ver, você vai acompanhar as publicações, de uma hora para outra ela faz assim, ó, pum, muda, da água pro vinho. Esse é o trabalho do Salmo. Sim, eu lembro de algumas pessoas, por exemplo, Carla Guilherme, que eu não lembro desse. O Carla Guilherme. Aí, Carlinha Caneto. O Caneto ajudava a gente. E também foi, ajudou muito na Kleber, ó, em questão de que a gente já viveu em Carteiros, assim, que teve, onde a gente ganhou destaques, já teve participação, tanto como, aí eu vou falar tanto como pilotos, como também a parte de organização, mas o Caneto, já teve em pista como time de endurance, teve a Paty, teve o Dagmar, em staff já teve o Marcos Nunes, teve uma galera, cara, Carinha, o do Morita, que é o atual, mas da galera que hoje já não está mais com a gente e que sempre a nossa história nunca vai ser apagada, então a gente nunca vai deixar de reverenciar o que cada uma dessas pessoas fizeram por esse nome aqui, cara. Legal. Eu vim ter a chance de ganhar o Carteiros depois que eu já tinha muita experiência, porque antes, com certeza, sempre estava ali, mas nunca batia na trave, mas eu acho que eu ainda não estava preparado para ganhar o Carteiros, porque realmente é muito difícil e é isso que faz com que muita gente queira correr o Carteiros. Então, como que funciona isso? Você entra na live, qual que é a ideia do Carteiros, ainda como estava sendo e como você acha que vai ser? Vai continuar a mesma coisa? Quando a gente nasceu, a gente não tinha essa competitividade toda, então a gente separava entre G1 e G2, não sei se você lembra. O G1 era até 90 quilos e o G2 acima de 90 quilos, e galera, a gente praticamente naquela época, a gente não conseguia reunir uma bateria. Então era uma bateria com todos os pilotos correndo, só que ali misturado tinha pilotos com 90 e pilotos com 95 quilos, e que depois a gente desmembrava. Tá lá o resultado, 35 pilotos. Botava quem era G1, quem era G2, fazia o ranking, e era assim que rolava o campeonato. A gente não sabia essa diferença, além de peso, a gente não sabia que existia a diferença também de competitividade. De quanto mais treina, melhor você fica. Tá aqui, o Kleber acabou de falar, eu vim e tal, já pedi para entrar na Master.
e apanhava pra caramba, mas não desistiu. Quando não desistiu, começou a repetir, e kart é talento, óbvio, indiscutível, mas repetição, às vezes quem é insistente, quem repete muito, consegue chegar no talentoso. E aí que nasceu a ideia do Carteiros como primeira categoria Light, depois a categoria Graduados e depois a categoria Master. Então Light para quem está começando, graduado aquele que ficou entre os 6 primeiros da Light sobe para graduado, os 6 últimos da graduado desce. Os 6 primeiros da graduado sobe para Master, 6 últimos da Master desce. Óbvio, como é um campeonato indoor, tem uma rotatividade muito grande, praticamente a galera não desce, a galera só sobe, mas a gente está sempre ali com esse número de pilotos e a gente resolveu tornar isso como se fosse uma escolinha, né? Sem ter que ficar dando aula para ninguém, nada disso, mas, poxa, faça a sua sequência, porque lá na frente você vai sentir que isso fez a diferença. Acho que o maior exemplo que a gente tem disso é você, Cleber. É um dos maiores exemplos, mas o nosso principal exemplo é o Cleber, porque o Cleber veio tomando naba no Carteiros. Hoje, o cara continua tomando naba, tomei hoje. O cara hoje anda no ar, anda no mar, anda na terra. Tomei naba hoje dos caras. É verdade. Mas, gente, foi o que me chamou a atenção para eu entrar no Carteiros, foi justamente isso, Johnny, que eu acho que isso você nunca deveria perder, que é você poder melhorar e você poder testar essa melhora, né? Particularmente, corro de kart para superar os meus limites, saber aonde eu posso chegar. Foi o que me atraiu para o Carteiros. Eu falei, bom, então eu posso começar na Light, depois ir para Graduado, depois ir para Master. E aí um dia eu chamei o Johnny num bate-papo ali no posto de gasolina, a gente sentou e pegou um guardanapo e escrevemos. Pô, muito interessante essa ideia. Foi lá na Copa da Elétrica. Isso, foi na Copa da Elétrica, acho que a gente bateu um papo no posto de gasolina. E aí a gente foi lá pra Elétrica, e aí ali na cozinha tomando um café, a gente realmente pegou, puxou um guardanapo e começou a escrever. E aí a gente falou justamente isso, falei, nossa Johnny, o que me atraiu foi essa evolução. Mas e aí? Chegamos aqui, somos Master, estamos andando na frente, e agora? E aí foi aonde eu estava começando a andar de Pro 500, né, pela QG8 na época, e falei, Johnny, o que você acha? Do Gordo? Do Gordo Bueno? Do Gordo Bueno. André Gordo? Um abraço aí, velho. E cara, e foi muito legal nessa época a gente falar, pô, peraí, então a gente pode dar mais um passo, né, de ir para um profissional, que aí a Pro 500 já era profissional, você já teria que ter a carteirinha, teria que ser federado e tal. E aí a gente teve a ideia de fazer essa evolução do piloto mesmo, saber onde o piloto pode chegar, né, a partir do kart, do rental kart, exclusivamente a partir do rental kart. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, sobre isso. Passou a ser o degrau acima. Então, Light, Graduado e Master, no amador. Cara, você se tornou um Master, a chance de você dar certo numa Pro 500, que é o que eu julgo hoje, até por questões tanto de desempenho de kart quanto financeiro, seria o seu próximo passo. Poxa, é a hora que a gente colocou lá, esse é o próximo degrau. E o Cleber que começou com isso, aí que ele foi o exemplo de onde chegou até onde chegou hoje, ele me chamou para fazer algumas etapas e eu entendi que, diferente do indoor, onde a gente tem um fator sorte de pegar um kart, ele existe uma diferença. No profissional é tudo mais equalizado. Então, se você estiver tomando tempo no profissional, olhe para dentro de você, cara, porque o problema está contigo. É porque você está tomando pau mesmo. Então vai buscar onde você está errando, que você vai evoluir muito mais rápido. Arrumou desculpa, vai evoluir muito mais devagar. E eu descobri que ali dava para brincar um pouco mais também. E foi graças a esse convite do Cleber aí da época da KG8, eu fiz em 2014 uma etapa só. Que já chegou, né, diga-se de passagem, como meu amigo Neto disse, já chegou chegando. Eu lembro que eu chamei o Johnny para ajudar, para correr, e ele já na segunda corrida já estava me empurrando,
E a gente já estava fazendo uma dupla muito legal ali na Pro 500, eu acho que foi bem interessante. Mantendo o espírito do Carteiros para ajudar você a buscar o campeonato. E isso né? que foi legal, né? E quando você vai para Pro 500, você tem que, primeiro, você tem que ter constância, você tem que saber cuidar do kart. Você tem que ter espírito de equipe, porque é o mini endurance, né? A gente tinha um sonho de um dia bater em roda na frente lá com esses caras, né? Com a Anderson Nakamura, o próprio João Cunha, o próprio Catucci. E a gente realizou tão bem esse sonho. Eu, particularmente, nunca fui campeão da Pro 500, mas o Johnny realizou isso por mim e hoje você é Tricampeão. Assim, 2014 eu fiz uma prova, 2015 aí eu fui vice-campeão correndo pela MA Racing da Light. Aí subi para principal. Aí 16, 17 e 18. 16 ainda. Não, ao contrário. 14 eu fiz algumas provas, 15 também fiz algumas provas, aí 16 fui vice da Light. Aí fui vice da Light com o Dudu Godinho. Com o Nathan Cunha, desculpa. Sim. Com o Nathan Cunha. Que aí você foi correr com o Marcinho. Aí fui com o Nathan Cunha e fui vice-campeão. Aí 2017, 18 e 19, aí eu já corri pela principal. 2017, 18 campeão e bicampeão correndo com o Dudu Godinho. Ano passado, tricampeão pela Pro 500 também geral, e aí a gente corria geral e sênior. Então desde que a gente subiu da Light, só evoluiu. Só deu a gente como campeão. É gostoso, é legal, mas ó, acho que tá na hora de aposentar, porque a galera tá chegando muito forte e tem que parar na hora que você tá no alto. Eu acho que você tem que vir pro carro comigo agora. Acho que agora é o sabe. próximo passo. E esse foi o nosso bate-papo naquele que a gente escreveu no guardanapo lá. Era, vamos ver onde a gente consegue chegar a partir do Rental Kart. Você foi vice lá na Gamelite, vai ser campeão lá. Kleber fez aniversário agora, dia 17, foi dia 17 do ano passado. No aniversário dele eu falei que ele é como se fosse o irmão mais velho que vai puxando. E muitas das coisas que a gente colocou naquele papel foram realizadas. Ela estava lá, Stock Car, chegou a esse nível, Stock Car. Ele foi para Stock Car, foi na Light, não foi na principal, mas foi na Stock Car. Deu certo tudo que a gente sempre fez. A gente já, nesse tempo, a gente vai contar um pouquinho depois das histórias, mas a gente já chorou muito, a gente já se emocionou muito, porque realmente Conquistou muito. Foi cada conquista, né? Cada conquista era um reconhecimento, nada mais é um troféu desse, que depois nós vamos falar dele, é um reconhecimento daquele seu trabalho, daquela sua persistência, daquela sua evolução, de nunca desistir, de sempre estar tentando evoluir, tentando ser melhor a cada dia. E eu aprendi muito com o Johnny. Hoje, se eu consigo desempenhar em pista controle emocional, se eu consigo desempenhar em pista foco, não olhar para o lado, porque quem olha para o lado não vai para frente. E eu aprendi com o Johnny. Eu tive meus maus momentos no kart, que foi muito bom, serviu muito para mim, o Johnny chegar para mim e falar: Kleber, você quer ir para frente ou você quer ficar olhando para o lado? Você vai ficar se importando com o que os outros estão fazendo ou você vai andar? E eu me estressava, eu brigava, até o Ale Silva, que ele já falou dele aqui no vídeo, já quase saí na mão com o Ale Silva, mas isso também faz parte do aprendizado. E hoje eu sou um piloto, né, que penso muito para frente e não olho para os lados, graças ao Carteiros, graças às dicas do Johnny, e que ele usou para ele mesmo e deu certo também. Sim. Isso, só para não deixar de falar, mas uma maneira de a gente poder fortificar o quanto, registrar o quanto é a importância de cada um dos pilotos do Carteiros, cada um dos pilotos é registrado nos troféus que a gente conquista na pista das provas de longa duração. Ali é a demonstração do que é o espírito de todos os pilotos do Carteiros, até de quem não participa em pista ou como staff no box. É o cara torcendo lá de casa, mandando uma mensagem, aquilo dá uma força gigante e a gente se sente cada vez mais como um grupo, como uma família, sabe? É muito gostoso. É gostoso.